contar com vocês que nós estamos fazendo 10 anos de Luz no Campus esse ano. Graças a Deus, nós temos público. Todo esse tempo nós temos muito público interessado em conversar um pouquinho sobre filosofia, sobre melhorar a vida, etc. Isso é muito bom saber que tem pessoas interessadas nisso, né? E hoje nós temos uma palestra especial da professora Cristina Rodrigues Franciscato. Ela já esteve aqui no nosso Luz no Campus, acho que em 2013, se não me engano, falando de um outro mito, que foi Afrodite, né? E hoje ela vai falar sobre outros dois, né? Que é Apolo e Dionísio. Só para comentar então um pouco sobre o currículo da professora Cristina, ela é jornalista com mestrado, doutorado, pós-doutorado em literatura grega antiga, pela USP, né? É tradutora da tragédia Heracles de Eurípides, pela editora Palas Atena Editora, 2003, e coautora dos livros Estudos sobre o Teatro Antigo, né, e a representação dos deuses e do sagrado no teatro grego-latino. É membro pesquisador do grupo Estudos sobre o Teatro Antigo, da USP, grupo do CNPq. É membro também da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e também realiza viagens culturais à Grécia, todo ano, né? Quem estiver interessado deve ser uma coisa maravilhosa, imagina, né? E atua também como professor especialista em temas gregos. Então eu espero que vocês gostem e eu chamo então a professora Cristina para a sua palestra. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Boa noite. Agradeço muito o convite, o gentil convite do professor Igaê para que eu voltasse aqui. Gostaria de saber se da outra vez que eu estive aqui, se alguém que está aqui hoje estava. Tem alguém? Que legal. Que bom que vocês voltaram então. Naquela ocasião eu falei sobre uma divindade que é muito atraente, uma divindade que eu considero bastante perigosa, que é Afrodite. E hoje nós vamos falar sobre duas outras divindades do Olimpo, do panteão grego, né, dos deuses gregos, que são Apolo e Dioniso. E o título da minha fala hoje é Apolo e Dioniso, forças antagônicas e complementares no mito e na psique. Por quê? Durante 12 anos eu trabalhei na Unicamp num curso de pós-graduação, lato sensu, na Faculdade de Psiquiatria e na formação de psicólogos analíticos junguianos. Então isso me deu um treino, a minha área é a literatura grega antiga. Dentro da literatura grega antiga nós temos vários gêneros literários e eu trabalho especificamente com o teatro e dentro do teatro, porque no teatro nós temos a tragédia, a comédia como gênero e o drama satírico. Meu trabalho, minha especialidade é tragédia grega e ainda dentro da tragédia eu trabalho com um autor que se chama Eurípides, né? Então essa é a minha praia, mas por esse trabalho, seja na Unicamp, seja em Bauru, no Instituto Junguiano de Bauru e região, eu desenvolvi uma pesquisa, um olhar que é voltado para uma interface entre a chamada mitologia grega, que é mais fácil colocar assim, né, do que literatura grega, e a psique, dentro de uma perspectiva primeiramente junguiana, mas eu tenho trabalhado também durante esses anos todos com psicanalistas, dentro da mesma proposta. Entender de que forma esses mitos, ainda hoje, são úteis para o nosso conhecimento de nós mesmos, para a nossa investigação sobre a alma humana. Então a ideia é essa, né? Os mitos possuem uma natureza arquetípica e, portanto, eles continuam, de alguma forma, altamente significativos para nós, hoje, aqui e agora. E a prova disso é que vocês estão aqui, para ouvir falar de Apolo e Dioniso. Ok? Os gregos, no começo, né, a história grega, ela começa mais ou menos no período da Idade do Bronze,
que isso vai de 3.200, para vocês terem uma ideia, a 1100 a.C., essa é a pré-história grega, durante a qual desenvolveram civilizações que vocês já estudaram na escola, que é a civilização minoica, em Creta, e a civilização micênica, no continente. E também a civilização ciclática, nas ilhas do Mar Egeu, que separa a Grécia de hoje a atual Turquia. Tá? Então, essas histórias, que a gente conhece por mitologia grega, elas têm uma origem na pré-história grega, nessa época da Idade do Bronze, nessas civilizações minoica, micênica, ciclática. E aí, por volta de 1100 a.C., assim, essa datação varia um pouco, 1200, 1100, começa o declínio dessas civilizações. E a Grécia, né, onde hoje é Grécia, vai conhecer um período que alguns historiadores costumam denominar como uma espécie de Idade das Trevas grega. Por quê? Porque durante a Idade do Bronze, a Grécia conheceu uma escrita, a chamada, aliás, mais de uma, duas, as chamadas linear A e linear B. E durante esse período, que vai do século XI até o século VIII, a Grécia não vai ter escrita, vai ser um período ágrafo. Então, todo esse repertório de histórias, essa coletânea de narrativas, que hoje nós conhecemos por mitologia grega, vai passar por uma fase de tradição oral, em que elas passam de uma geração a outra, né, oralmente, até que nós chegamos no século VIII a.C., e que a escrita surge novamente em terras gregas, agora de origem fenícia. E é aí que vão aparecer os primeiros gêneros literários. Todos aqui já ouviram falar da Ilíada, da Odisseia, né, e, portanto, de Homero. Esse é o gênero épico. É o primeiro gênero literário que floresceu na Grécia. É a épica, com dois autores, principalmente, né? Homero e Hesíodo. Homero com a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo, sobretudo, com a Teogonia, ou a origem dos deuses, e os trabalhos e os dias. Isso é século VIII, começo do século VII. Depois a Grécia vai conhecer um outro gênero, que é a poesia lírica, e aí de aventuras de deuses e heróis, de seres extraordinários, aí a literatura vai conhecer um tom já levemente intimista. Aí que vem os poetas, né, da lírica monódica e da lírica coral. Acho que vocês já ouviram falar em Píndaro, Safo, Alceu, Anacreonte, etc. E até que a gente chega no século V, que é o século onde nasce o teatro, e com esses gêneros que eu comentei. A tragédia com Eurípides, Ésquilo, Sófocles, a comédia com Aristófanes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, quando nós falamos mitologia grega, quais são as fontes? Né? Se vocês compram, por exemplo, um livro do professor Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega em 3 volumes, quais são as fontes, né, de um helenista como o professor Junito? Tem as fontes escritas, que são essas e muitas outras, essas que eu falei e muitas outras, porque depois nós vamos ter toda essa tradição no período helenístico, os poetas do período helenístico, depois nós vamos ter os escritores romanos, e cada um desses escritores faz uma releitura daquela tradição que recebeu e acrescenta algo novo. Então, quando alguém vai estudar mitologia grega ou escrever um livro sobre isso, ele vai recorrer a essas fontes escritas. Mas não só as fontes escritas nos oferecem informações sobre os deuses e os heróis, mas também as fontes chamadas iconográficas, ou seja, a arte grega. Seja a arte assim, dos templos, né, dos frontões, dos frisos dos templos, como a arte de pintura de vasos. Então, tudo isso é material para a nossa pesquisa, de quem foram os deuses, quem foram os heróis, quais eram as prerrogativas de cada um deles, suas aventuras, suas façanhas. Né? Então, dentro desse panteão de deuses olímpicos, hoje eu escolhi 2, Apolo e Dioniso. Por quê? Porque, aparentemente, os seus âmbitos de poder, né, as suas esferas de atuação, são opostas.
Apolo, a gente vai desenvolver isso durante a nossa conversa, mas Apolo representa a ordem, a justa medida, o ritmo, né? É a segurança daquilo que deve estar no seu lugar. E Dioniso é exatamente o oposto. Com Dioniso existe a flexibilização de todas as fronteiras, nada é o que parece, nada é seguro. Então, como entender essas duas forças antagônicas, ou pelo menos aparentemente antagônicas, tanto nos mitos como dentro de cada um de nós? Né? O que representa? Porque eu costumo dizer assim, os deuses gregos realmente não existem no sentido de que não são mais cultuados. Ninguém aqui se declara, qual a sua religião? Eu sou pagão. Eu sou pagã, no caso, né? Ou seja, eu cultuo os deuses gregos. Isso não existe, até onde eu sei. Apesar que na Grécia está havendo um movimento interessante de algumas pessoas que estão querendo interditar os sítios arqueológicos e voltar ao culto dos deuses olímpicos, mas acho que não vai dar certo, né? Porém, esses deuses, eles representam forças, que essas forças sim são eternas. Hoje nós podemos dar outros nomes a elas, mas o que elas significam e da forma como elas atuam sobre nós, isso é eterno. Por exemplo, quem nunca, para lembrar minha fala da última vez que eu estive aqui, quem nunca se apaixonou aqui? Existe alguém aqui que nunca se apaixonou? Quando um grego se apaixonava, ele tinha certeza absoluta que ele estava transitando no âmbito de uma divindade, que é Afrodite e Eros, né? Então, a diferença é que para um pagão, né, para um grego antigo, em qualquer âmbito da atividade humana que ele estivesse transitando, ele tinha consciência que ele estava transitando no âmbito de uma determinada divindade. Então, a forma de ser feliz, a forma de se dar bem, nessa vida tão curta e tão efêmera que é a vida humana, seria saber, né, a cada momento, no âmbito de qual divindade nós estaríamos transitando e saber a melhor forma de honrá-la, para estar de bem com ela. Entende mais ou menos essa questão, né? Bom, até a época da conquista romana da Grécia, a Grécia não tinha uma unidade, nunca teve uma unidade política. São as famosas cidades-estados, e que, por sinal, guerreavam muito entre si. Lembram da Guerra do Peloponeso? Né? Num polo nós tínhamos Atenas e seus aliados, e no outro Esparta e seus aliados. Né? Então, o que dava identidade para essa Elas? O nome Grécia, Graécia, é um nome romano. O nome grego do país, ainda hoje, é Elas, ou Hellas, de onde vem ela, de helenismo, helenista. Né? Então, o que dava identidade para essa Hellas, né, para a Grécia? Duas coisas, a língua e a religião. E essa identidade, ela vai se estruturando melhor a partir justamente do século VIII. Porque até então, alguém já esteve na Grécia aqui? Gostou? Gostaram? É linda, né? Então, mas quem já viajou pela Grécia deve ter observado que o relevo é muito acidentado, né? Você anda, tem as pessoas que viajam pelo Peloponeso, as estradinhas são muito, elas serpenteiam, é montanha, depois vale, montanha, vale. Então, imaginem isso no século VIII a.C., né? Então, existia nessa época não essa homogeneidade no que a gente chama de religião grega, quando olhamos daqui para lá. Porque cada cidadezinha, cada povoado tinha sua especificidade em termos de culto e de divindades cultuadas. Aí acontece um movimento no século VIII, que o grande historiador Heródoto, conhecido como o pai da história, ele é do século V, ele no livro 2, né, no capítulo 2 do seu livro Histórias, ele faz uma afirmação estranha para a gente. Ele diz que os poetas que criaram os deuses, que definiram suas timai em grego é plural de tiné, que significa honra, que significa esfera de atuação, área de poder, e deram a eles os seus nomes.
Isso é estranho, porque os poetas aos quais Heródoto se refere, Homero e Hesíodo, são do século 8 a.C. E essas divindades se perdem nas brumas do tempo, tanto que existem vários indícios de divindades do panteão olímpico que já eram cultuadas na época do bronze, na civilização minoica, na civilização micênica. Por outro lado, o historiador, Heródoto, não deixa de ter razão no seguinte sentido: foram realmente os poetas Homero e Hesíodo. Hesíodo tem uma obra que se chama Teogonia. Teogonia, etimologicamente, significa a origem dos deuses, o vir a ser dos deuses. Teogonia, Theos, Deus, divindade. Gonia vem do verbo grego gignomai, que significa vir a ser, nascer, tornar-se. Então é o vir a ser dos deuses. É uma obra que na verdade, um catálogo de como o cosmos foi feito a partir do caos, e esse é o cosmos de Zeus. Então existe toda uma sistematização dessas divindades e desses cultos a partir, sim, da obra dos poetas. E a partir de uma outra coisa que acontece, o século VIII é muito importante na Grécia, pelo ressurgimento da escrita e pelo surgimento, pela primeira vez, dos grandes santuários, do embrião daqueles santuários que serão os grandes santuários pan-helênicos. O que significa pan-helênico? De todos os gregos. Pois eu não disse agora há pouco que o que unia a Grécia era a língua e os deuses? Quais santuários eram esses? Delos, onde nasceu Apolo, já vou contar a historinha agora, daqui a pouco, Delos, que é numa ilhinha. Delfos, onde tinha o famoso oráculo de Apolo. Olímpia, que hoje a gente poderia estar falando sobre os Jogos Olímpicos, a origem dos Jogos Olímpicos, porque a tocha já está aqui. Eu não sei se vocês assistiram a cerimônia do acender da tocha em Olímpia, onde tinha um famoso santuário de Zeus, e os jogos aconteciam em homenagem a ele. E o santuário de Epidauro e de Eleusis, dos famosos mistérios de Eleusis. Então, tudo isso acontece no século VIII. E, nesse sentido, Heródoto tem razão. Os poetas foram responsáveis por essa característica panhelênica da religião grega antiga. Até a sistematização que eles realizam, nós tínhamos cultos diferentes e esparsos. Ok? Então, se alguém perguntar para vocês assim, o que são os deuses? Eu pergunto a vocês, o que é um deus? O que são os deuses gregos? Alguém se habilita a me ajudar? Um arquétipo. Mas isso é um anacronismo. Quando a gente responde, os deuses são arquétipos, nós estamos respondendo a partir da nossa perspectiva. Mas o que seria? O que os gregos denominavam como deuses? Forças. O que mais? Oi? Sentimentos, emoções. Sim. A questão é assim. O nome das divindades, os deuses, são nomes para forças que os gregos sentiam como transcendentes. O que significa isso? Forças que nos dominam e não que nós temos domínio sobre elas. É tão interessante, por exemplo, na gramática do grego antigo, não se sabe como se diz assim, eu tenho pavor, por exemplo, eu tenho pavor de barata, de cobra, cada um tem um tipo de pavor. E na sintaxe portuguesa eu digo, eu tenho pavor de alguma coisa. Sabe como o grego dizia isso? Phobos, de onde vem fobia, é a palavra grega para pavor, miekei. Estou falando grego. Phobos miekei. O pavor me tem.
Não sou eu que tenho pavor. E é muito mais próximo da realidade, porque quando, por um motivo ou outro, a gente se percebe apavorado, a gente não tem domínio nenhum, controle nenhum sobre esse sentimento. Esse sentimento que toma posse do nosso ser. A mesma coisa quando a gente está apaixonado. Quando você realmente se apaixona, você é refém de Afrodite, diriam os gregos. Você é refém dessa paixão. E até a operacionalidade da sua razão fica bastante comprometida, quando não é absolutamente nocauteada. Então, essas forças que os gregos sentiam como transcendentes, ou seja, que atuavam e tinham poder sobre eles denominavam deuses, né? E aí, por exemplo, se alguém quiser entender bem a gênese dessas divindades, tem que ler a Teogonia de Hesíodo. Aí ele explica desde o caos, né? Desde as 4 primeiras divindades, como é que elas foram acontecendo, como é que elas foram surgindo, e até que há várias lutas, né, de uma ordem olímpica que representa a ordem, a razão, e que Apolo é um grande expoente dessa ordem, né, com forças primitivas que precisavam, caóticas, eu diria assim, que precisavam ser vencidas para que o cosmos de Zeus se estabelecesse, ok? Dentro disso, quem é Apolo, quem é Dioniso? Até agora eu fiquei muito técnica, fiquei falando de conceitos, então eu vou contar 2 historinhas, a historinha do nascimento de Apolo e depois a historinha do nascimento de Dioniso. Quem é o pai de ambos? São irmãos, são divindades irmãs, né? Quem é o pai de ambos? Zeus, sempre Zeus, né? Não sei se vocês sabem, mas Zeus era casado com a deusa Hera. E a Hera, antes disso, só mais uma coisa para responder a sua questão do arquétipo. Entendam o mito assim. Mito, a própria palavra mito, sabe o que quer dizer etimologicamente mito? Alguém sabe? Narrativa. Mas antes ainda de narrativa, mito é sinônimo de palavra. Mitos, assim como logos, quer dizer palavra. No caso do mitos, uma palavra narrativa, exatamente, né? Por quê? Por exemplo, quando a gente lê a Ilíada, se a gente lesse em grego a Ilíada, a gente observaria que mitos e logos, ambos os termos, são usados indiscriminadamente para designar a palavra. A especificidade de mitos como palavra narrativa, associado a narrativas de seres fantásticos, deuses e heróis, e a palavra de logos, né? A palavra designada por logos, associada à palavra lógica, ao discurso filosófico, é algo que vai sendo construído com o tempo, essa diferenciação. Antes elas eram usadas simplesmente como sinônimos, né? Mas existe uma passagem em Platão, um diálogo de Platão chamado Protágoras, em que Sócrates pergunta a Protágoras, Sócrates é novinho ainda nesse diálogo, e Protágoras já é um sábio mais velho, e ele pergunta se a virtude política pode ser ensinada. E Protágoras diz que sim. Aí Sócrates, então me explique como. E Protágoras responde para ele: como você quer, Sócrates, que eu te explique? Como as antigas amas contavam suas histórias para as crianças, através do mito? Ou de uma forma elaborada num discurso filosófico, através do logos? E aí a gente percebe que já no final do século V e começo do século IV, já existe essa diferenciação entre os termos mitos e logos, tá? E mitos, então, é uma palavra narrativa, e como qualquer narrativa, ela é constituída, né, o mito é constituído por 2 partes muito importantes. O seu núcleo, que eu chamo de um núcleo arquetípico, né, que faz, por exemplo, vamos pegar uma coisa para ficar fácil, o mito do herói, tá? Tem herói grego, tem herói dentro dos índios brasileiros, tem o Arjuna lá na Índia, né, no Mahabharata, no Bhagavad Gita. Mas por que todos esses personagens são denominados heróis? Porque eles seguem um checklist que os tornam heróis.
Isso seria o arquétipo do herói. Então, todo herói tem uma ascendência divina, todo herói tem poderes excepcionais, todo herói desenvolve façanhas, etc, etc. Por outro lado, então essa é a parte nuclear do mito. É seu núcleo arquetípico. É isso que torna o mito algo vivo sempre. Porque a natureza arquetípica é própria da psique humana, constitui a psique humana. E a outra parte, como narrativa, a narrativa sempre traz a marca do momento em que ela se estabeleceu. Então, dentro da própria Grécia, uma história da épica, ou melhor, um herói, como é visto na Ilíada, na Odisseia, vai encontrar diferenças, às vezes, muito grandes do tratamento que eles recebem, por exemplo, na tragédia grega. Enquanto na épica, que é uma época século VIII, é a aristocracia, né, que acontece na Grécia, o herói é um paradigma, né, de valores a serem seguidos e exaltados, o herói começa a se tornar esse ser tão descomunal, com uma força descomunal, com poder acima do comum dos mortais, começa a se tornar um problema no século V, numa época em que é o estabelecimento da democracia em terras gregas, sobretudo em Atenas. Então, entendem que um Heracles é o Hércules latino, né? O Heracles vai ter um tratamento na épica, vai aparecer com certas características na épica, e na tragédia a gente vai acompanhar Eurípides mostrando esse herói enlouquecendo, quando depois dos 12 trabalhos, ele volta para o âmbito da polis e da família. Isso seria impensável na época. Vocês estão me acompanhando? Alguma questão até aqui? Tudo bem? Estou sendo clara? Bom, então você tem razão sim quando você falou, um arquétipo. Nesse sentido, o mito como narrativa tem essa parte que é arquetípica, né? E portanto dá esse caráter de eternidade para uma narrativa mítica, e tem essa parte que é circunstancial. Porque como narrativa, ela vai dialogar com os valores do momento em que ela foi estabelecida. Ok? Bom, dito isso, vamos para Apolo e para a historinha do nascimento. Eu estava dizendo, eu parei, no momento em que eu dizia que Zeus era casado com Hera. Se Hera é arquétipo de algo, quem é Hera? Qual é o âmbito de poder dessa divindade? Ela é a deusa que protege os amores legítimos. É a deusa que protege a família, ela também tem como prerrogativa proteger os partos. Então, é próprio dela uma, como eu diria assim, coisa que nós mulheres sabemos só porque lemos muito por literatura, nós não nos reconhecemos nisso, mas dizem que a mulher é muito ciumenta, e o arquétipo desses ciúmes nós encontramos no mito através da personagem de Hera, porque Hera, Zeus, né, eu não sei como dizer isso assim de forma não impiedosa, não posso dizer, por exemplo, que seria uma impiedade dizer que Zeus, como diria assim, é um galinha, seria horrível isso, longe de mim, que Zeus me proteja dessa impiedade, dessa heresia. Mas a gente pode dizer de uma forma mais poética, mais assim, né, elaborada, que ele tem um coração assim muito sensível aos apelos outros, femininos, e de ninfas mortais e imortais. Zeus é uma coisa. E aí, nessas, entre aspas, muito entre aspas, pulada de cerca de Zeus, ele tem um relacionamento com uma deusa, uma divindade que se chamava Leto. Alguns a conhecem como Latona, que é o nome latino de Leto. E Leto fica grávida de Zeus. E ela está grávida de gêmeos, Apolo e Ártemis. Claro que Hera vai perseguir Leto o quanto ela puder. Então ela dá uma ordem expressa que nenhum lugar da terra permita que Leto descanse, né, ao final da gestação, e possa dar à luz aos gêmeos. E Leto, coitada, ela peregrina por aqui, por ali, e não consegue realmente achar um lugar para dar à luz aos filhos. Até que ela chega numa ilhinha muito sem tipo, é uma ilhinha que não tinha nada a perder. Ela se chamava Ortígia. E Ortígia resolve receber, ela sente piedade em relação a Leto e resolve permitir que ali ela dê a luz.
Quando nasce, primeiro nasce Ártemis, e Ártemis já ajuda a mãe a dar à luz a nossa divindade de hoje, que é Apolo. E aí Apolo, em gratidão para aquela ilhinha, ela era tão assim inexpressiva que ela não tinha, ela era uma ilha flutuante. Aí Apolo fixa essa ilha e dá a ela um outro nome, o nome de Delos, que significa a brilhante. E hoje todos vocês podem conhecer essa ilha, porque ela fica muito perto de uma ilha grega muito badalada, que é a ilha de Mykonos. Aliás, a única forma de conhecer essa ilha, visitar os sítios arqueológicos, o templo de Apolo e tal, é a partir dessa ilha badaladíssima aí, que é a ilha de Mykonos. Tá? Bom, e aí, quais são as fontes, por exemplo, que eu usei para elaborar a minha fala sobre Apolo? Né? A Ilíada, a Odisseia, Píndaro, outros poetas líricos, mas, sobretudo, uma obra que se chama Hino Homérico a Apolo. Na verdade, os hinos homéricos, é uma coletânea dos que chegaram até nós, são 33 hinos, cada um dedicado a uma ou mais divindades. E o hino homérico a Apolo é justamente o que conta essa passagem do nascimento de Apolo na ilha de Delos. E quando ele chega no Olimpo, ele toma para si as seguintes prerrogativas. Ele diz que ele vai ser o Deus do arco, da lira e das funções proféticas. Isso o próprio Deus fala, e isso está no hino homérico a Apolo. Então ele terá o arco como prerrogativa, a lira e a função profética, que ele vai desenvolver muito bem, justamente no seu santuário de Delfos, entre outros. Todo mundo grego antigo tinha muitos santuários oraculares dedicados a Apolo, mas o mais famoso, o principal, foi Delfos. Bom, então vamos dar uma olhadinha nessas prerrogativas. Se eu tivesse que resumir Apolo, eu diria assim, que ele é a divindade que mais exemplifica o que nós entendemos por espírito helênico. Sabe aquela ideia? Pensem numa estátua, no Discóbolo de Miron, por exemplo, né? Já que nós estamos na época de Jogos Olímpicos, né? Sabe aquela perfeição da forma, do ritmo, da harmonia, do belo ideal? A divindade que melhor personifica isso, né, no Olimpo grego, é Apolo. Ele é o Deus da medida. Tá? E se eu tivesse que defini-lo, eu diria que ele é um Deus que ultrapassa, ou melhor, vence todo tipo de distância a partir das suas prerrogativas. Porque com o arco e as flechas, ele atinge uma distância física. Né? Com a lira, ele atinge a distância através do som. Aliás, é a música de Apolo que ordena o universo, com as estações, com o ritmo. Isso é prerrogativa do Deus. Né? Então, tem um poeta, um filósofo pré-socrático, acho que alguns de vocês devem conhecer, que é o Heráclito. Já ouviram falar no Heráclito? Heráclito de Éfeso. Ele fez todo um estudo sobre o arco e a lira como harmonia dos opostos. Em grego se diz palintropos harmoniae. Então, ele mostra como a lira e o arco se complementam e são indissociáveis. Né? Por quê? Por exemplo, ambos são feitos de tripas de animais. E, em grego, o mesmo verbo, que é psalo, ele é usado tanto para a ação de retesar o arco, né, antes de atirar a flecha, quanto para a ação de tocar um instrumento, que é a lira. Tá? E a flecha atinge uma grande distância, e é uma distância certeira. Né? Você mira o alvo e acerta com o seu ato de atirar a flecha. E você também acerta e atinge distâncias
através da lira. E eu coloquei aqui algumas passagens para mostrar isso. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu colocar o óculos. Olha, eu vou ler para vocês como eu elaborei essa parte, né? A afinidade entre o arco e a lira. Para Heráclito, arco e lira simbolizam a unidade dos contrários. As cordas de ambos, como eu disse, são feitas de tripas de animais. E o mesmo verbo pisalo, esticar e soltar o arco, é usado para ambos. Walter Otto, ele é um helenista alemão, né? Comenta que ambos lançam um projétil rumo ao alvo. É nesse sentido que canta Píndaro, aquele poeta lírico que eu comentei. Diz Píndaro: avance agora meu coração, volta para o alvo o arco. Quem atingiremos com flechas gloriosas em tom amigo? Então ele chama ele denomina a própria fala, né, a sua própria canção, a sua própria poesia, como flechas. E aí existe, eu não sei se vocês se lembram, na Odisseia, que a história da Odisseia, que Odisseu fica 10 anos na guerra de Troia, depois ele demora 10 anos para voltar a Ítaca, e ele deixa lá a sua esposa, pela qual ele é apaixonado. É estranho, porque ele tem caso com várias ninfas, ele com o tempo, isso é da natureza masculina que eu não consigo entender muito bem, mas eu conto para vocês, quem sabe alguém me explica. Estou fazendo um pequeno passeio, né? Não era bem essa ideia, mas para ler a passagem que eu separei, eu vou fazer esse comentário. Ele fica 10 anos para conseguir voltar a Ítaca. Aí, num determinado momento, ele é seduzido por uma ninfa que se chama Calipso e passa com ela vários anos. E é tão interessante, não sou eu que estou falando, é o Homero, está na Odisseia, né? Ele narra assim, que eles tiveram uma longa noite de amor. Aí no outro dia de manhã, ele vai para a praia e olha em direção mais ou menos onde ele acredita que fica Ítaca, lembra de Penélope e chora de saudades. Não é lindo, gente? A sensibilidade masculina é muito interessante, né? Começando de Zeus, passando por Odisseu. Ainda bem que isso são outros tempos, isso está no mito, né? Não na... Bom, então, quando o Odisseu volta, ele tem uma série de pretendentes que estão querendo casar com Penélope, porque acreditam que Odisseu morreu, o trono de Ítaca está vago. E aí, ele está disfarçado no mendigo pela deusa Palas Atena, e a Penélope propõe, então, uma competição de arco e flecha. E diz que aquele que acertasse mais, né, o alvo, seria o eleito a se casar com ela. E ele está como um mendigo, ninguém dá nenhuma atenção para ele. Nenhum dos pretendentes consegue sequer armar o arco. Eles não têm força nem para armar o arco. E quando Odisseu pega esse arco, ele assim arma com muita facilidade e lança uma flecha que consegue passar pelo orifício de 12 machadinhas que foram colocadas juntas. Então é dessa passagem que eu vou ler um pedacinho para vocês, para mostrar a relação, mais uma vez, entre arco e lira, ambos prerrogativas do deus Apolo, tá? É disso que eu estou falando. Então, isso está na Odisseia, no canto 21, versos 406 e 409. Então, conta o poeta, né, que após as tentativas frustradas dos pretendentes de armar o poderoso arco de Odisseu, o herói, entre aspas, tal como um homem conhecedor da lira e do canto, facilmente estica uma corda a partir de uma cravelha nova, atando bem a tripa torcida da ovelha de um lado e de outro, assim, sem qualquer esforço, Odisseu armou o grande arco. Essa passagem que eu li foi para ilustrar essa ideia, né, que nos coloca Píndaro, de que arco e lira são complementares. Ok? Bom, além do arco e da lira, eu falei que a terceira proposta de Apolo, como sua prerrogativa, é o poder profético. Só que é interessante, porque ele nunca diz que
que ele vai profetizar em próprio nome. Ele diz que ele vai trazer aos homens os desígnios de Zeus, seu pai. E nisso, mais uma vez, Apolo encurta a distância. Dessa vez, a distância que existe entre os deuses e os homens. Então, o oráculo de Apolo, sobretudo em Delfos, ele era muito frequentado e usado para qualquer tipo de questão em que não estava muito claro o que deveriam os homens fazerem naquela circunstância. Por exemplo, a Grécia teve uma época, século VIII inclusive, em que ela vai fundar muitas colônias. Antes do século VIII, no século X, XI, vão ser fundadas as colônias da Ásia Menor, hoje Turquia, Éfeso, Mileto, etc. Depois, no século VIII, um outro movimento vai levar os gregos, agora para o Mar Jônico, e eles vão colonizar sul da Itália e Sicília. Vão para o Mar Negro, aí que surge Bizâncio, atual Istambul, etc, etc. Toda vez que uma colônia ia ser fundada, o Oikités, aquele que é o chefe, né, da expedição que vai fundar essa nova colônia, ele teria de ir a Delfos, consultar Apolo através da sua sacerdotisa, que é a Pítia, para saber se aquele rumo que eles definiram seria um rumo correto, se ali poderia ser fundada a colônia, né? Outra questão, qualquer questão religiosa, a fundação de um novo culto, um processo de de tornar um herói, né, também era regido por Apolo. E, sobretudo, em crimes de sangue, Apolo era o deus responsável pela purificação. Né? Outra prerrogativa, eu quero falar um pouquinho mais, antes de passar para Dionísio, eu quero falar um pouquinho mais desse oráculo. Mas outra prerrogativa dele, inclusive, Walter Burke, agora não é o Walter Otto, é outro, ele associa a origem etimológica do nome de Apolo, Apollon, em grego é Apollon, a apelai. Apelai, em grego, se diz assembleia, e um tipo específico de assembleia. A assembleia que acontecia entre os gregos, nas quais o jovem passava, né, mudava de status de criança para um adulto, de efebo para um cidadão completo da polis grega. E quem regia essa passagem, né, do jovem grego, né, de uma condição a outra, era o deus Apolo. Ok? Então, pensem, sempre, tudo isso que eu coloquei sobre Apolo, ele sempre é um deus que preside a ordem, que preside a organização, que preside o ritmo, que preside a harmonia. Como funcionava o oráculo de Apolo? Vocês têm interesse nisso, de saber como fazer uma consulta assim básica? Porque é muito interessante, né? Eu fico imaginando uma época porque a gente sempre, vira e mexe, a gente se encontra em certas encruzilhadas existenciais, né? E não dá conta, e não sabe o que fazer. Hoje nós temos a figura do psicólogo, por exemplo, né? Na época não tinha os adivinhos, ou o oráculo de Apolo em Delfos. Então, como que funcionava isso? Você ia, no começo, o oráculo funcionava uma vez por ano. No século VIII funcionava uma vez por ano, que era o dia do nascimento de Apolo. 7, né, é o dia 7 de um mês que pega abril, maio. Ou, desculpa, março, abril. Aí, depois de um tempo, esse oráculo começou a funcionar todo dia 7, no dia 7 de todo mês. E, por fim, ele começou a funcionar sempre, exceto nos meses de inverno, que, conta o mito, Apolo ia para o país dos hiperbóreos, e aí o oráculo estava fechado. Como funcionava essa consulta? Primeiro, existia a figura da sacerdotisa de Apolo, também chamada Pítia ou Pitonisa, que era uma jovem de Delfos consagrada ao deus. Então, no dia de consulta ao oráculo, as pessoas iam e antes deveria ser feito um sacrifício ao deus, um sacrifício cruento, ou seja, o sacrifício de uma cabrinha. E aí, mediante a leitura das vísceras daquela cabra, saberíamos se aquele dia estava propício ou não para a consulta do oráculo. Só que a cabra, ela tinha que ir de bom grado
convidado ao sacrifício. Então, como é que isso era feito? Bom, primeiro ela era colocada uma guirlanda de flores na cabrinha e tal, e depois aspergia água na fronte da cabra. E se ela fizesse assim, aí isso era um sinal da anuência da cabra para ser sacrificada. Feito o sacrifício, quando as vísceras eram lidas e estava favorável, aí partiam para a consulta em si. Essa Pítia, como sacerdotisa de Apolo, no começo era uma jovem, tinha que ser jovem, virgem, e ela tinha toda uma preparação, ela fazia jejum antes de dar a consulta, ela se banhava na fonte castanha, ela mascava folhas de louro, porque o loureiro é a planta de Apolo, e enfim sentava numa trípode. Trípode seria um banco, né, um recipiente de 3 pés. E num local, eu sei isso através da literatura antiga, principalmente através de Plutarco, que já é um autor posterior, mas que foi sacerdote de Delfos e depois escreveu sobre o oráculo. Aí ela sentava ali e inalava vapores que vinham do centro de fendas, né, que existiam abaixo do oráculo, e vapores que vinham dessa profundidade. Aí, tomada de êxtase, esses vapores a levavam a um êxtase apolíneo, ela respondia aos consulentes e os sacerdotes, porque havia um corpo sacerdotal, interpretavam a resposta da Pítia. Então vejam, Apolo já não fala em nome dele, fala em nome de Zeus, os desígnios de Zeus, né? A Pítia é um instrumento usado por Apolo. E depois da Pítia ainda tem o sacerdote para poder entender, ou pôr alguma ordem naquelas palavras meias, assim, de alguma forma soltas que a Pítia emitia. Ok? Bom, durante muito tempo, quando começou a arqueologia em Delfos, né, no final do século XVIII, século XIX, eles escavaram muito onde está atualmente as ruínas desse oráculo, e não encontraram fenda nenhuma. Aí surgiu toda uma corrente, né, a partir da arqueologia, quem escavou em Delfos foi a Escola Francesa de Arqueologia, de que aquilo que Plutarco e outros autores antigos afirmaram, que isso era poesia, isso era mito, no sentido de que não era realidade. Bom, qual não é a surpresa? Que viram que exatamente embaixo do Aditon, o Aditon é a parte dentro do oráculo onde ficava a Pítia, passam 2 fendas, é o encontro de 2 fendas. E no estudo da Terra, da geologia ali, foi encontrado um gás, né, vestígios de etileno. E uma Elizabeth Hervey, uma médica inglesa que estudou esse gás, percebeu que ele inalado em certa quantidade, ele levava a um estado alterado de consciência. E que depois que a pessoa voltava ao normal, ela não sabia dizer daquilo que havia se passado antes. Então, mais ou menos assim funcionava esse oráculo. Só que foi por muitos e muitos séculos uma referência no mundo antigo, e não apenas grego, né? Os grandes monarcas da Ásia Menor, Creso, por exemplo, já ouviram falar em Creso? Um rei da Lídia? Ele, assim como vários outros, qualquer coisa que surgia, qualquer questão muito importante, eles iam para a Grécia ou mandavam emissários para consultar o oráculo. Só que o problema do oráculo, gente, é o mesmo problema da interpretação dos sonhos, de quando a gente joga Xing, quando a gente joga tarô, há uma ambiguidade. E aí, a questão difícil é a questão da interpretação. Então, por exemplo, Creso, já que por acaso eu me lembrei dele, citei, vou contar a história para vocês que é narrada por Heródoto. Ele era rei de um reino muito pequenininho, a princípio, que era a Lídia, mas ele foi crescendo, foi se tornando poderoso cada vez mais. E ele fazia divisa, o reino dele fazia divisa com o reino dos persas, que também estavam crescendo. E ele resolve, depois de anexar vários reinos menores, ele resolve também vencer os persas, né, empreender uma guerra contra os persas e anexar esse povo. E ele faz uma coisa muito estranha, porque primeiro ele manda emissários para vários oráculos existentes na época,
para perguntar o que Creso estaria fazendo dali 100 dias. E aí só o oráculo de Delfos acertou que ele estaria cozinhando na casca de uma tartaruga. Aí já existe um fator de desmedida nesse rei, porque ele já está testando o divino, ele está testando os oráculos. Isso é o que os gregos chamariam de uma híbris, de uma desmedida, de um descomedimento, que não é próprio dos mortais, né? Dentro do pensamento antigo. Bom, quando ele viu que o único que acertou era o oráculo de Apolo em Delfos, ele manda emissários lá, carregados de ouro para oferecer para o santuário, e faz a pergunta: devo, atacar os persas? E a Pítia responde: se atravessares o rio Hales, esse rio Hales é o que fazia divisa entre a Lídia e a Pérsia, destruirás um grande exército. Claro, quando Creso ouviu, ele pôs o seu exército em marcha, atravessou o rio Hales e, de fato, destruiu um grande exército, o próprio. Então, e essa é a ambiguidade, é aí que mora o problema, né? E é o que a gente faz também. A gente sempre torce o resultado do Xing, do tarô, da cartomante, sempre a gente torce para aquilo que a gente quer. E a gente não fica atento, como deveria, aos sinais divinos. Ok? Alguma questão sobre o oráculo, sobre Apolo, para a gente passar para Dioniso? O que a gente precisa guardar de Apolo antes de Dioniso? Que ele pensou em ritmo, pensou em medida, pensou em harmonia, pensou em ordem, né? Pensa-se em Apolo. Inclusive, no seu oráculo de Delfos, existiam as máximas que norteavam, né? Quais eram elas? Vocês já ouviram? Quem lembra? Uma máxima que estava escrita no frontão do templo de Apolo em Delfos, e que é bem a cara de Apolo. Hã? Ninguém? Eu vou falar primeiro em grego e daí eu traduzo. É gnóthi salton, não é o vinho. Gnóthi salton. Conhece-te a ti mesmo. Vocês já ouviram? Não viram? Né? E aí o que é, afinal de contas, dentro do âmbito de Apolo, o que significa esse conhece-te a ti mesmo? Eu, como trabalho muito com psicólogo, eu estou cansada de ouvir coisas do tipo: ah, Cristina, agora entendi, foi ali que nasceu a psicologia. Conhece-te a ti mesmo é algo apolíneo. Não é. Parece, mas não é. E eu estou dizendo não a partir de mim, mas a partir de um diálogo de Platão chamado Cármides, onde tem uma passagem que ele explica o conhece-te a ti mesmo. Que esse conhece-te a ti mesmo seria uma saudação de Apolo àqueles que iam visitar o oráculo, e que é sinônimo de sofrosine. Sofrosine é uma palavra grega que a gente pode traduzir por temperança, por justa medida. Ok? Então, do que nós estamos falando? Conhece-te a ti mesmo, sofrosine, temperança, justa medida. É mais ou menos assim. Na concepção, na visão mítica do mundo grega, existem duas raças absolutamente distintas. A raça dos deuses imortais e a raça dos homens, da humanidade, mortais. E existe um abismo que separa essas duas raças. E esse abismo é dado justamente pela imortalidade de uns, em contraposição à mortalidade de outros, que somos nós. Né? Então, dentro da teogonia, dentro do cosmos de Zeus, existem leis muito claras, né, de medida, de justa medida, representadas por Apolo, né, que nós, humanos imortais, com esse tempo de validade tão curto que nós temos, né, seres efêmeros, sabe o que quer dizer efêmero? Epihêmera em grego, é seres de um dia. Né? Quer dizer, diante a eternidade dos deuses, somos seres de um dia. Então, esses seres de um dia, que somos nós, temos leis estabelecidas, tudo isso dentro do pensamento mítico, ok? Temos leis estabelecidas pelos deuses, às quais nós temos de nos ater, né, para sermos piedosos, as divindades.
E qualquer transgressão a essa medida, que é a própria medida do humano imortal, os gregos chamavam de híbris, e isso pedia uma punição. Então, essa é a ideia presente no Conhece-te a ti mesmo. Desenvolvendo a frase, eu poderia dizer: conhece-te a ti mesmo como humano imortal, conhece os limites que lhe são próprios e atenha-se a eles, pois a transgressão será uma híbris e a resposta pode ser a punição divina. Aí vocês podiam me perguntar: ai, Cristina, gostei disso, não gostei disso, quer dizer que a gente tem que ser assim, mais ou menos medíocre? É isso que o mito grego, a visão de mundo mítica diz? A gente tem que ficar bem assim no meio termo, porque senão a gente pode atrair, que é um topos até, é algo que é recorrente na literatura grega. O phitonosteon significa, traduzindo, a inveja dos deuses. É isso que você está falando? Alguém não me perguntaria isso? Ninguém tem. Senão eu não respondo. Alguém tem essa dúvida? Não, eu acho que não. Eu acho que não é bem isso, não. Porque, inclusive, esse phitonosteon vem de um verbo phitoneo, que significa invejar, mas também significa recusar. Eu prefiro traduzir como recusa dos deuses, né? Porque, afinal de contas, o que os deuses invejariam em nós, seres de um dia, né? Bom, então, a ideia é o seguinte, que se a gente ultrapassa esses limites, ou, por exemplo, quando é o caso de um herói, o herói é uma questão muito complicada, porque o herói já é filho de uma divindade, de um mortal. Então, ele já traz a desmedida no âmago do seu ser, né? Então, ele vai estar naturalmente propenso a híbris. Mas, respondendo a minha própria pergunta, será que a gente tem que ser, então, medíocre para não atrair a recusa dos deuses, a inveja dos deuses? Não. Mas o problema é o orgulho. Porque conforme, vocês já repararam, é só olhar a nossa política, né, atual, ou a política em todos os tempos, vocês já repararam como o poder enlouquece? Né? Sei lá, o germe enlouquecedor que reside em grandeza demais, poder demais. É disso que a gente está falando. Porque eu acho que a cada um de nós é dado um dom. E é nossa obrigação levar esse dom ao extremo. Fazer o melhor possível aquilo que nos coube fazer. Mas o problema é que quando a gente faz isso e é bem sucedido, em qualquer campo que seja, vem o orgulho. E não tem nada menos próprio dos mortais, seres efêmeros, do que o orgulho. Ou que os jovens dizem, ficar se achando, né, numa linguagem, né, mais coloquial, ok? Então, se a gente pudesse fazer o melhor possível e nunca esquecer que somos efêmeros, não teria problema. Né? Tem uma 8ª ordem pítica de Píndaro, diz o seguinte, mais ou menos assim: o que é alguém? O que não é alguém? O homem é o sonho de uma sombra, mas quando a divindade pousa sobre ele um olhar benéfico, adoça-lhe a existência. Entenderam? Olha, o que somos nós? O que é alguém? O que não é alguém? O homem, o ser humano, é o sonho de uma sombra. É bem pouco, né? Mas, se os deuses colocam sobre ele um olhar generoso, sua existência fica doce. Glikis, em grego, doce. Né? Então, o que está querendo dizer com isso? Que quando a gente é sonho de uma sombra, mas quando a gente brilha por algum motivo, a gente, dentro da perspectiva de visão de mundo mítica, é porque há um olhar generoso, divino e transcendente sobre nós. Se nós honramos essa fonte, ok. Mas o problema é que a gente se apropria indevidamente do sagrado. Como se fosse a gente, vem o orgulho, aí vem a punição. Eu estou falando grego, vocês estão me entendendo? Ok? Alguma dúvida? Gente, perguntem, não tem problema. Eu gosto de perguntar. Fala, amiga. Sim, então vou voltar. Conhece os limites que são próprios a essa natureza, conhece a tua efemeridade e se atenha a esses limites, porque a transgressão deles será uma híbris e pode atrair a punição divina.
Então, quando esse conhece-te a ti mesmo, assim, não esqueça que tu és humana e mortal. Sim, sim. E não é uma humildade, assim, como uma coisa, assim. Não, é uma humildade de sabedoria. É uma humildade de lucidez. Que orgulho a gente pode ter com uma data de validade tão curta, que é a nossa. Que? Vamos pensar aí em 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade dos deuses? Tudo bem até aqui? Então, isso é Apolo, gente. Pensando em Apolo, pense nessas máximas. Quer ver outra máxima que estava escrito lá no oráculo de Apolo? Em grego. Medem agam. Nada em demasia. A justa medida. Outra máxima. Metron ariston. O metro, a medida, é o que há de mais excelente. A excelência, traduzindo de uma outra maneira, a excelência encontra-se na medida. Ok, isso é Apolo. Dioniso, ao contrário de Apolo, é aquele que vai flexibilizar todas as fronteiras, que vai chamar para a desmedida. E como a gente faz, né, com essas duas forças antagônicas e complementares? Mas eu quero saber o seguinte, eu vou passar para Dioniso, eu quero saber se tudo bem até aqui, se vocês estão com alguma questão pendente com Apolo. Nossa, excelente pergunta. Ele é simplesmente nada mais, nada menos como musegetes, ou seja, ele é o chefe das musas. Então, ele é que preside a música. E quando os pitagóricos vão estudar a questão da música do universo, aquela que sustentaria o universo tal como é, isso é do âmbito de Apolo. Ele é o chefe das musas. Ok? Mais alguma questão de Apolo para a gente passar para o Dioniso? Bom, já que eu comecei Apolo contando como que ele nasceu, eu vou contar o nascimento de Dioniso. Zeus, mais uma vez, lá no alto do Olimpo, suspenso na eternidade, contemplava a vida efêmera dos mortais, quando vê uma outra princesa. Agora uma princesa tebana. Gente, Leto é uma deusa, agora ele vê uma mortal, né? Ela se chama Semele, é filha de Cadmo e Harmonia, que são os reis da cidade de Tebas. E ele se apaixona perdidamente por ela. E, sabe, existem puladas de cerca, existem casos. Eu diria que com Semele, Zeus teve um caso um pouco mais duradouro. E Hera, que não é boba nem nada, já tinha percebido, né? Estava de olho e resolve tomar algumas providências. Ela toma a forma, então Zeus, o que significa um caso? Significa que reiteradamente Zeus ia visitar a princesa em Tebas. Não foi uma vez só. Aí Hera tem suas artimanhas, né? Ela toma a forma da ama da princesa, da ama de Semele. E chega para ela e diz o seguinte: olha, sabe, você anda dizendo que o próprio Zeus, o senhor do Olimpo, tem te visitado. Mas não é o que dizem em Tebas. Estão dizendo que você anda, né, porque é uma coisa terrível na época, uma princesa estar tendo relações antes de um casamento. E é o que estão dizendo de você. Será que ele é Zeus mesmo? Ou ele está se fazendo passar por Zeus? Mas eu te dou um conselho. Não esqueçam que é Hera falando, né, sobre a forma da ama. Minha filha, eu te dou um conselho. A próxima vez que Zeus aparecer para te visitar, antes, e esse antes é muito importante, antes de qualquer coisa, você vai dizer para ele assim: Zeus, você me ama? Bem assim, você me ama? Ele com certeza dirá: amo, claro. Então você faria tudo que eu pedi? Claro, porque é antes. Eu faço tudo que você pedir. E aí você vai pedir para ele o seguinte: que ele se mostre em sua verdadeira forma divina. Que a sua epifania não seja na forma humana, né? Porque os deuses podem tomar a forma humana, mas na sua verdadeira natureza divina. E aí você vai poder ter certeza se ele é Zeus ou não. A bobinha da princesa
faz exatamente o que Hera mandou. Conclusão, e ela estava grávida. E ela estava grávida de quem? De Dioniso. Ela faz exatamente o que Hera mandou. Só que aí, a epifania de Zeus, tal como são raios, né, são trovões. E aí ele incendeia, na sua epifania, ele incendeia o palácio e incendeia a própria Semele. Antes da princesa, não dá muito certo, esse negócio de ter caso com Deus, é melhor não. Pela minha experiência mítica, é melhor não. Então a coitada literalmente incendeia-se, né? E Zeus tem tempo ainda de salvar a criança. Retira Dioniso, né, do ventre de Semele e termina a sua gestação na própria coxa. É por isso que Dioniso, embora seja, porque sempre que alguém é filho de um deus com uma mortal ou de uma deusa com um mortal, o gene divino é recessivo, então ele sempre será mortal. Mas nesse caso, Dioniso termina a sua gestação na coxa de Zeus e ele se torna um deus. Tá? Claro que quando essa criança nasce, Hera vai persegui-lo das mais diversas formas, mas ele cresce e ele se torna uma divindade muito interessante. E resolve voltar para Tebas, para ser reconhecido na cidade onde ele nasceu. E o conteúdo do que vai acontecer a partir daí é obra, né, está narrado numa obra de Eurípides, numa tragédia de Eurípides, chamada As Bacantes, que eu sugiro que vocês, quando puderem, leiam, que é muito instigante. Quem quiser entender de dionisismo, tal como era na Grécia, a nossa maior fonte hoje sobre esse tema é essa tragédia As Bacantes de Eurípides. Tá? Bom, quem é Dioniso, né? Vou contar um pouco sobre os mitos dele para depois a gente refletir sobre ambos. Ele é um deus, por exemplo, uma passagem, eu vou contar através de uma passagem, depois eu vou narrar um pouco das bacantes para vocês, para a gente entender a natureza dessa divindade. Quando ele era jovem ainda, ele estava num promontório na Grécia, e um navio de piratas, existiam muitos piratas na época, vem aquele jovem com aquela aparência divina, e divina de fato, né? E resolvem raptá-lo. O timoneiro do navio percebe que aquilo, que há algo de luminoso nessa divindade, desse ser, que provavelmente ele não é da esfera do comum dos mortais. Então ele tenta impedir o rapto. Mas os marinheiros acharam que iam ganhar muito com aquela figura de porte tão longilíneo, etc. e tal. E raptam Dioniso. Uma característica de Dioniso é que ele é pródigo em metamorfoses. Quando ele entra no barco, o que começa a acontecer? A vela do navio, né, começa a ser envolvida por eras e por parreiras, e parreiras lotadas de fruto. Aí, imediatamente, é uma epifania. Eu estou falando para vocês de uma epifania dionisíaca, né? Aí, imediatamente, dessa mesma vela, começa a escorrer para todo o navio um vinho muito doce. Até aí estava bonita a coisa, mas ele faz surgir, no convés do navio, um leão e um urso. E o leão devora já o primeiro que deu a ideia de raptá-lo, né? Apavorado, todos os outros marinheiros pulam no mar e são transformados em golfinhos. Dizem que é por isso que os golfinhos ajudam os náufragos, porque eles são piratas arrependidos. E o timoneiro foi poupado. Então, esse é um tipo de epifania de Dioniso. Aí eu vou contar só uma historinha para vocês, mas eu garanto para vocês que essa historinha se repete com alguns formatos um pouco diferentes, mas se repete muito na literatura grega. Eu vou contar das que eu lembro, eu vou contar a história de Licurgo. Era um rei da Trácia. A Trácia fica bem ao norte da Grécia. E Dioniso chega na Trácia, já acompanhado. Dioniso é sempre muito seguido por mulheres, as chamadas Mênades ou Bacantes. E ele chega na Trácia com as suas seguidoras e Licurgo resolve prendê-lo e resolve expulsá-lo de lá. Não o aceita, muito menos a sua divindade. Dioniso enlouquece Licurgo
E Licurgo, pensando destruir uma vinha, né, planta dedicada ao deus Dioniso, ele corta os próprios membros e acaba também esquartejando o próprio filho. Essa ideia se repete pelo menos 4 vezes em historinhas diferentes e deixa para nós a seguinte ideia: quando Dioniso é negado, depois a nossa pergunta terá de ser: o que representa Dioniso em nós? Quando Dioniso é negado, ele pode causar a destruição de uma parte de nós mesmos ou de algo que nos é muito caro, representado no mito sempre por filhos. Ok? Para a gente entender isso, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa tragédia de Eurípides das Bacantes. Nessa tragédia, Dioniso chega em Tebas, que é onde ele nasceu, assim, tomando a forma humana, como se ele fosse um sacerdote dele próprio. Então ele não aparece como divindade, mas na forma humana como sacerdote de Dioniso. E ele vem acompanhado de mulheres da Lídia, de bacantes ou mênades lídias, ok? E ele quer ser cultuado em Tebas. Nessa época, reina em Tebas um primo de Dioniso, porque Dioniso é filho de Sêmele, uma princesa tebana. O Penteu, que é o rei de Tebas nesse momento, é filho da irmã dela, de Agave, tá? Cadmo ainda é vivo, Tiresias, o grande adivinho do mito, ainda está lá, velhinho, está lá. E claro que as mulheres de Tebas não honram Dioniso, mas Dioniso as enlouquece à revelia. E elas partem para as montanhas, abandonam seus lares, aquelas que tinham filhinhos, que eram recém-paridas, né? Abandonam as crianças e vão para as montanhas fazer os rituais dionisíacos, que eu já vou explicar quais são. Tá? E aí Penteu, como chefe de Tebas, né, como chefe político de Tebas, fica absolutamente desesperado. E ele quer perseguir, e ele quer acabar, ele quer prender, ele quer matar o sacerdote de Dioniso, que é o próprio Dioniso. E o tema da tragédia é esse: o embate, a discussão entre Penteu e Dioniso. Tiresias, que é um adivinho, que é um sábio muito conceituado, chega para Penteu e diz a ele: Penteu, acolha essa divindade, pois não é pouco o seu poder. Não vá trazer para o palácio aquilo que significa teu nome. Penteu vem de pentos, que significa dor. E aqui eu dou uma saidinha para comentar. Os gregos antigos acreditavam muito no poder dos nomes e acreditavam que o nome poderia presentificar a coisa nomeada. É por isso que Tiresias fala: cuidado, não vai vivenciar aquilo que teu nome expressa. Pentos, né, dor. Mas Penteu está assim, irascível, e não quer saber de Dioniso de forma alguma. Ele manda espiões para ver o que as bacantes estão fazendo nas montanhas. Bom, eu preciso dizer para quem for ler a tragédia que existem 2 grupos de bacantes nessa tragédia. Um grupo é formado por mulheres que honraram Dioniso de bom grado, que são aquelas que vieram acompanhando o deus da Lídia. E outro grupo é o grupo enlouquecido por Dioniso, que são as mulheres tebanas. E as que estão na montanha são as tebanas, porque as outras o Penteu mandou prender. Ok? Aí quando o sacerdote chega, ele começa a narrar o que acontece na montanha. Diz que primeiro elas dormiam castas, porque uma grande desconfiança de Penteu, e que ele coloca em palavras, isso é textual, não sou eu que estou falando, está na tragédia, é que elas estariam nas montanhas honrando mais a Afrodite do que a Dioniso. Quer dizer, eles estavam inseguros do que elas poderiam estar fazendo lá. E aí o mensageiro diz: dormiam castas. Quando acordaram, elas bateram, porque a indumentária de uma mênade é o seguinte: elas usam uma pele de corça,
elas têm um tirso. O tirso é um pau que em cima dele tem uma pinha. E ele é todo circundado por era. Então elas batiam com esse tirso no chão, e do chão jorrava leite, mel, vinho e água. As que tinham recém dado à luz, amamentavam em seus seios filhotes de lobos e de leões. Isso é o que o mensageiro está contando. E, então quer dizer, o que ele narra são prodígios. Isso não é cotidiano, né? Bater e jorrar vinho, leite, mel, e muito menos uma humana amamentar um filhote de leão. Então, o que ele mostra aqui? Agora eu que estou interpretando. Ele mostra como uma espécie de restauração de uma idade do ouro, onde as fronteiras entre o bestial e o humano e o divino não estavam tão delimitadas. Então, por um lado, a ação das mênades é uma ação divina, são prodígios o que elas fazem. E por outro lado, não há distância entre elas e os animais, porque elas alimentam os filhotes de animais. Entende? Então, é como se fosse uma restauração de uma bem-aventurança arquetípica do tempo da Idade do Ouro, em que essas fronteiras não estavam tão demarcadas. Porém, quando elas percebem que estão sendo perseguidas, espionadas, elas começam um ritual que é próprio de Dioniso, com duas palavras complicadas: esparagmos e homofagia. Esparagmos vem do verbo esparassó, que significa dilacerar. Então, elas perseguiam ao canto do ditirambo, que é a música típica de Dioniso, e tambores e tochas acesas, né? O ritual era assim. Elas perseguiam um animal, dilaceravam esse animal vivo. Estava tão bom falando de Apolo, né? Da ordem, da justa medida. Elas dilaceravam esse animal vivo. Isso é esparagmó. Espara só, dilacerar. E homofagia, comiam a sua carne crua. Esse animal era um touro, que é o animal de Dioniso. Dioniso tem o bode e o touro como animais dedicados a ele. E a gente, o que vocês acharam desse ritual básico assim? Para uma noite de verão, na montanha. Ah, e o correr pela montanha em grego se diz oros. Então, esse ritual de correr pela montanha, perseguindo animais, é oreibasia em grego, né? O que vocês acharam disso? Meio estranho, né? Assim, um pouco cruento o ritual. Mas, gente, vamos pensar. O que está acontecendo aqui, nesse ritual? É um ritual de comunhão com o divino. Por exemplo, a gente acha isso selvagem, inclusive eu acho também. Mas quando a gente vai na missa, na hora da Eucaristia, que é uma palavra grega também, e que o padre, o sacerdote diz, esse é o corpo e o sangue de Cristo que é derramado, tomai e bebei. Comecei na frente, tomai e bebei. Este é o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por vós. Se a gente acredita exatamente, se a gente tem fé, nós estamos comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo. Claro, na forma de uma hóstia simbólica, que às vezes é molhada no vinho. Então, a questão simbólica que envolve esse ritual dionisíaco é a comunhão com o divino, é a comunhão com o sagrado, através da ingestão da sua carne crua e cruenta, com sangue. Porque esse animal, nesse momento, é a epifania de Dioniso. Percebam? Ok? Bom, aí dito isso, vou encurtar a história, porque a Bacantes é uma tragédia muito longa. O mensageiro diz para Penteu: olha, Penteu, eu não sou ninguém, eu sou apenas um servo. Mas se me fosse permitido aconselhá-lo, eu diria: acolhe essa divindade em Tebas, porque não é fraco o seu poder. E ele dá aos homens, e essa é uma outra coisa, que depois, se eu esquecer, alguém vai me perguntar, qual a relação, como a gente pode estabelecer uma relação mais profunda entre vinho e Dioniso? Porque Dioniso é o deus do vinho. Quem não sabe nada de Dioniso, sabe que Dioniso é o deus do vinho. Então, a partir de hoje,
toda vez que vocês forem tomar um cálice de vinho tinto, seco, claro, né? Vocês, em vez de brindar sua saúde, vocês vão dizer o seguinte: Evoé. Aprenderam? Evoé. A partir de hoje. E eu sugiro que vocês já comecem a honrar essa divindade logo que sairmos daqui, ok? Bom, então, mas puxa, agora o que eu estava falando mesmo era esse. Mas é assim, isso também é normal. Gente, vocês perceberam como eu estava muito centrada, muito apolínea ao falar de Apolo? Agora as fronteiras já começam a embaralhar e só Dioniso sabe o que pode vir, entendeu? Por quê? Porque sem a flexibilização das fronteiras, que é uma prerrogativa dessa força divina que os gregos chamavam de Dioniso, é muito difícil acontecer a paixão, não é? Porque a paixão não acontece aqui, a paixão acontece no ventre, nas vísceras, né? Bom, mas voltando, Dioniso faz de tudo para convencer Penteu, o próprio Dioniso, na forma de seu sacerdote, faz de tudo para convencer Penteu a acatá-lo, mas Penteu não quer saber. Aí chega um momento em que ele muda o jogo, e a partir daí, é um momento muito claro na tragédia, que ele fala, no Dioniso, que a partir daí Penteu vai caminhar direto para a ruína, né? Dioniso desiste. Dioniso começa a falar para Penteu assim: você não gostaria de ver o que as bacantes fazem nas montanhas? Ele, sim, era o que eu mais gostaria de fazer. Aí ele fala: bom, mas para isso você tem que se vestir de mulher. Nenhum problema. Aí é muito interessante como Eurípides descreve a transmutação de Penteu se vestindo de mulher, e ele começa a se olhar assim, fala: eu estou parecido com a minha mãe, está me caindo bem esse cacho. Leiam o texto, vocês vão perceber. Ele começa a entrar naquilo, né? E para resumir a história, ele acompanha Dioniso, ele já está tendo alucinações, ele vê dois sóis, ele vê 2 touros, ele começa a ter uma coisa estranha já de alucinações no caminho da montanha. Quando chega lá, Dioniso coloca em cima de um pinheiro. E nesse momento, para que ele veja os rituais das bacantes, e nesse momento o sacerdote de Dioniso desaparece e a sua voz ecoa, chamando as bacantes e avisando-as que existe um espião. Aí elas vêm todas, e quem chefia? Aí vem a ironia trágica mais dolorosa. Quem chefia esse Tíaso? Tíaso é um grupo de bacantes. A própria mãe de Penteu, Agave. Aí, coordenadas por Agave, elas chacoalham aquele pinheiro até que Penteu cai. E aí, gente, sinto dizer, mas o ritual de esparagmos, não de homofagia, é feito com Penteu. E ele é despedaçado antes de qualquer uma pela própria mãe. Só que ela está alucinada, ela vê em Penteu um filhote de leão. E aí ela pega a cabeça do próprio filho e fica na ponta do tirso, acreditando tratar-se da cabeça de um leão. E vai toda contente, seguida pela mulherada toda de Tebas, até Cadmo, até seu pai, dizendo que Tebas teria muito orgulho delas, porque elas foram tão valorosas a ponto de caçar um leão. E aí vem uma hora muito complicada, porque o problema não é enlouquecer e fazer as loucuras quando loucos. O problema é voltar à sanidade e se dar conta do que você fez. E aí começa uma espécie de anamnese, né, levada por Cadmo. Ele diz: olhe para o céu, agora olhe para o tirso. O que você tem aí? Ela começa dizendo: a cabeça de um leão. Bom, resumindo, até ela perceber o que ela havia feito. Então, o que a gente tira dessa história? Por isso chama tragédia, por isso que não é uma comédia, é uma tragédia, né? Mostra claramente as 2 faces possíveis de Dioniso. Uma face extremamente benéfica, que é aquela face de reinstauração de uma idade de ouro, onde há uma flexibilidade das fronteiras entre o mundo humano e o mundo animal e o mundo divino, uma beatitude, uma situação de prodígios, né? O mel que escorre da pedra, o leite que jorra do chão, o vinho, a água. Para quem acata Dioniso.
E ele mostra uma face extremamente cruel para aqueles que o negam. O que isso simbolicamente pode nos dizer? Né? Que negar essa força divina, transcendente, porque ela nos tem, não somos nós que a temos, pode ser extremamente perigosa. Pode significar a mutilação de uma parte de nós mesmos. E que força seria essa? Né? São forças relacionadas à vida em sua natureza mais primitiva, que é a base de todos nós. Né? É a nossa natureza instintiva, é a nossa natureza que não se acomoda no modelo estritamente apolíneo. Então, olha o que somos nós, né? Nós temos essas forças antagônicas, porém complementares, que clamam o seu reconhecimento. Temos Apolo com a ordem, a justa medida, raciocínio, nada em demasia, e temos Dioniso, que é essa vida. Veja a sabedoria que existe nesse livro, porque Dioniso representa aquela força instintiva inapreensível, ou melhor, incontrolável, que a gente nega. Claro. Numa linguagem junguiana, a gente pode fazer uma associação com a questão da sombra. Né? Temos a persona. O que é a persona numa linguagem junguiana? É aquela estruturação de uma personalidade que seja adaptável ao meio que nos coube viver. Então, nós estamos aqui muito bem colocados com a nossa persona. A nossa persona é muito, ou pode ser muito apolínea, muito organizada, muito civilizada no trato com o outro. Mas tem toda uma parte de nós mesmos que fica soterrada e que forma o que Jung chamaria a sombra. Que não é uma coisa só negativa, porque tem um potencial muito grande de criatividade que está ali também soterrado. Só que a melhor forma é, de uma forma ou de outra, encontrar meios de dar espaço para essa força dionisíaca, de ouvi-la, pelo menos de reconhecê-la. Porque quanto mais essa força é reprimida, o vazamento, vamos dizer assim, dessa força pode ter resultados funestos. Nietzsche, para terminar, depois que eu falei de Dioniso, está todo mundo vendo a carinha de vocês, está todo mundo meio que assustado. Mas, gente, alguma questão até Fábio, por favor. No caso da dependência química, sim. álcool, Uhum. estabelece uma relação com o álcool. Uhum. É um caminho sem volta da autodestruição. Sim, mas da face negativa dessa divindade. Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, ninguém entra num vício, seja ele qualquer que seja, como eu vou dizer, inocentemente, no sentido assim, há um motivo, há um vazio existencial a ser preenchido, que poderia ter sido preenchido de outra forma e que encontrou esse caminho, né, de tentativa de preenchimento. Então, na verdade, a Gênese estaria antes, né? É olhar, é dialogar, é ter coragem de ficar face to face com esse vazio e dialogar com ele. Porque o vinho, assim como Deus que o criou, que é Dioniso, ele pode ser aliás, ele é um fármaco, que se diz em grego, que é também ambíguo. Na medida certa, ele é remédio. Isso é narrado. Tem uma passagem na Ilíada, não me lembro de que canto, que diz que Zeus diz que trazia ao mundo, através de Dioniso, a alegria dos mortais. Eu acho que ele estava pensando no vinho, porque o vinho, numa taça de vinho, 2, 3 ainda vai, na quarta eu já não sei mais o que pensar, entendeu? Mas assim, sabe, ele te leva a um estado, a gente é sempre muito tenso, a gente tem que manter tudo muito certinho, a nossa persona não pode ser riscada. E 1 ou 2 taças de vinho, sabe, flexibiliza isso. Por que tem um ditado latino que diz, in vino veritas? Né? Porque o vinho vai te desvelando, vai desvelando uma outra parte de você. E na justa medida, ele é o meio. Sim.
cacho de uva tem a parte lenhosa e tem o bago. Né? E o bago é formado pela casca da uva, onde está o fermento, onde está a levedura, onde está o tanino, e tem a parte interior da uva, né? Onde estão os ácidos, enfim. Só é possível fazer o vinho se quebrar toda essa estrutura, porque senão não vai interferir as leveduras que estão na casca no conteúdo que está dentro. Então, quer dizer, tem que haver uma dissolução ali para que haja fermentação. É mais ou menos isso que Dioniso faz com a gente. Só que é bom dar uma olhada para toda essa força que nos habita, né, que a gente pode definir como dionisíaca, antes de suscitar, né, a ira divina. Antes que Dioniso nos enlouqueça a revelia. Então, o que significa isso na prática? Vamos soltar um pouco, né? Toma 2 taças de vinho. Também, sabe, não se leve tão a sério. Esse negócio de levar muito a sério. Assim, ninguém... O que pode ser muito sério para alguém que é efêmero, seres de um dia? Sabe? A flexibilidade. Então, Dioniso pode ser perigosíssimo, mas sobretudo quando é negado. Se ele é reconhecido, você vai ganhar qualidade de vida. Não sei se alguém aqui já leu um livro de Nietzsche que chama O Nascimento da Tragédia. Alguém conhece esse livro? Não? Bom, nesse livro, ele vai comparar. Claro, ele vai falar do Apolíneo e do Dionisíaco na tragédia grega. Esse é o tema. E eu acho muito interessante. É difícil, é um livro difícil, você tem que ler várias vezes para poder, né, pegar o significado. Para Nietzsche, Apolo é a divindade responsável por essa individuação, por sermos cada um o que é, separado do outro. Né? E Dioniso é aquele que quebra essa ilusão da individuação e que nos faria perceber que somos todos um. Numa linguagem oriental, ele tira o véu de Maia e nos faz perceber que estamos todos no mesmo barco, que somos todos a manifestação de uma mesma energia. E dá, então, portanto, a nós esse conforto, esse êxtase. Por isso que Dioniso é conhecido como o deus do êxtase e do entusiasmos, porque ele nos lançaria em contato com esse divino que nos habita, que nos tem. Acho que é isso. Ok? Obrigada. Estou aberta a perguntas, claro. Você acha que é possível ver hoje os mitos por aí? Como assim? Na sociedade, no teu convívio? Nossa, assim... Fazer uma leitura sempre, através do mito? Hoje. Olha, eu sou mega suspeita, né? Eu tenho que dizer isso, mas eu acho incrível. Por exemplo, o que eu falo sempre com psicólogos, assim, é que ninguém será um excelente psicólogo. Eu acho que eu estou sendo até um pouquinho exagerada nessa afirmação, mas ninguém será assim um excelente psicólogo se não ler as tragédias gregas, porque está tudo ali, sabe? É claro que é uma linguagem, para isso a gente tem que dominar um pouco a linguagem simbólica que está, né, que subjaz ao mito. Mas, gente, eles falam de vários modos diferentes da natureza humana, da natureza da alma humana, da psique humana, né? Então, eu acho que sim, porque e a prova disso é o interesse reiterado. Se eu começasse aqui, claro, agora vocês já estão cansados, já fizemos os paragmós, o Penteu já perdeu a cabeça, quer dizer, tá, todo mundo já foi muito conteúdo passado. Mas se vocês estivessem chegando agora e eu resolvesse contar para vocês a Odisseia inteira, vocês iam ficar ouvindo, sabe? Toda a peripécia, né, de Odisseu ou de Ulisses para voltar para Ítaca, isso, por quê? Por quê? Porque é algo que está vivo